Alguma vez você já tentou colocar o Feng Shui em prática, mas não sentiu resultado? Eu vou te explicar por que que isso pode acontecer e como você pode evitar essa situação. E para começar, é importante você entender o funcionamento por detrás da técnica. E claro, começar do começo. Gente, não adianta querer fazer coisas aleatórias com o Feng Shui e esperar bons resultados. Não vai rolar, sinto muito, não é assim que funciona. Então vamos entender um pouquinho para conseguir colocar em prática algumas dicas que de fato funcionem. Todo mundo já deve ter percebido que ambientes equilibrados, harmônicos, geram uma atmosfera muito mais agradável para todo mundo que transita, que circula por ali. Se é uma casa, claro, para os moradores, se é uma empresa, para funcionários e clientes. Eu já fiz um post também lá no meu blog, se você ainda não leu, entra lá depois, aqui embaixo na descrição tem o link, guilhermebioto.com.br, você pode acessar o blog falando sobre um assunto que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos, que foi ambientes com cara de casa. Eu já falei sobre isso e por que nem tudo precisa ter esse selo de cara de casa. Mas o que fazer então quando a gente está dentro de casa e não se sente à vontade, não se sente confortável, parece que a energia tá pesada, tá ruim, ou muita gente inclusive descreve algo como: depois que eu mudei para cá, parece que minha vida começou a andar para trás. O que fazer então nessas situações? O Feng Shui pode ser um grande auxiliar para fazer uma anamnese energética, entender quais são os desequilíbrios, os problemas, as questões energéticas que precisam de correção para depois entrar a etapa de ativação energética. E uma questão que eu vejo muito que as pessoas acham que Feng Shui envolve quebradeira, reforma, jogar todos os móveis fora, comprar tudo novo, transformar a casa numa feirinha hippie, e não tem nada a ver com isso. Eu acho que boa parte disso vem por uma questão de diferença cultural, porque é uma técnica de origem chinesa, e as culturas e tradições orientais são muito diferentes da nossa, então acaba gerando realmente uma certa discrepância, uma certa estranheza. Mas também tem muita questão de desconhecimento, né? Porque hoje em dia, se você der um Google, rapidinho você encontra uma infinidade de materiais a respeito do Feng Shui. Também vejo que tem muita essa preocupação com vai ter que mexer com a decoração, colocar coisas que eu não gosto. Não é bem por aí. A gente busca fazer o melhor possível dentro das possibilidades que a gente tem. Então, é sempre sobre equilíbrio e harmonia. Claro, é uma técnica de origem chinesa, então muitas das coisas poderiam nem ressoar muito bem aqui com o Ocidente, porque a arquitetura é diferente, estilo de vida é diferente. Mas o legal é que existem várias escolas e várias vertentes de Feng Shui. E Thomas Lin, que foi quem desenvolveu o método do chapéu preto, ele conseguiu adaptar o conhecimento do Feng Shui para a realidade ocidental. Ou seja, facilitou muito a nossa aplicação prática. Muito provavelmente você já deve ter pescado algumas dicas aí na internet, coloca uma coisa aqui, um item ali, um cristal, mas no final não tem muito resultado. Por que que isso acontece, né? Primeiro, lembram que eu falei? Existem diversas vertentes de Feng Shui, várias escolas. Então, se você não segue a mesma linha de raciocínio com um método, fica meio Frankenstein o negócio. Você pega uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando você vê, você está misturando conceitos e realmente não vai ter resultado efetivo. Segundo, o Feng Shui não é só sobre decoração, não é só sobre adicionar itens. A gente precisa entender qual é o funcionamento da energia daquele lugar, através da análise do Bagua, que é o mapa energético da casa. A gente vai conseguir identificar problemas, desequilíbrios, desarmonias que precisam ser corrigidos inicialmente para depois fazer as ativações. Imagina que você vê um vídeo, por exemplo, na internet, falando para você pegar um balde, encher com água e colocar alguns cristais. A pessoa faz no vídeo a demonstração, bonitinho, e aí você vai fazer na sua casa. Você pega um balde, começa a encher com água e colocar os cristais, mas você não percebe que tem um buraco no fundo do seu balde. Toda a água e os cristais que você colocou vão embora pelo buraco e vão ralo abaixo. É mais ou menos isso que pode acontecer quando você só pega dicas soltas. É como se o seu balde energético tivesse furado e você tenta consertar adicionando coisas ao invés de tapar o furo que existe embaixo.
Então, sim, essas dicas podem ser muito úteis, podem ajudar a equilibrar a energia da sua casa, mas é importante lembrar que elas são só parte do procedimento. E tudo que for decoração, ativação energética, é a parte final. É como se fosse a cobertura do bolo, o acabamento. Vai deixar mais bonito, mais gostoso, mais agradável, mas se a massa não estiver boa, não adianta, não tem cobertura que salve. Como a ideia desse vídeo, obviamente, não é ser um curso de Feng Shui e a parte inicial da análise envolve conceitos muito profundos, a análise do Bagua, que não tem muita receita de bolo, porque ela varia de acordo com o tipo de planta baixa, tem que fazer cálculo, não dá para passar todo esse conhecimento aqui. Mas eu vou passar algumas dicas práticas que realmente funcionam independente de qualquer coisa. Você pode começar a aplicar na sua casa hoje mesmo, com certeza já vai ajudar bastante. Então já pega papel e caneta para anotar essas dicas e a regra número 1, regra áurea de Feng Shui para banheiros é: porta sempre fechada, tampa do vaso sempre fechada e preferencialmente os ralos também, tanto do piso como da pia, porque o banheiro é o ladrão energético da casa. É onde a gente vai excretar coisa, jogar coisa fora. Então a energia pode fluir ralo abaixo. Então porta sempre fechada, isso é inegociável. Tampa do vaso também e preferencialmente os ralos. Bagunça, em hipótese alguma. Bagunça gera bloqueio energético que impede o fluxo de energia. Então deixa a casa o mais organizado possível. Acúmulo de coisas também, nem em sonho. Acúmulo gera bloqueio. Bloqueio impede o fluxo energético. Então, tralha, coisa que não serve mais, coisa que você tem lá que você não sabe nem por que você tem, você pode dar algumas finalidades. Doe, venda ou joga fora. Não tem muito o que fazer. Então, tira essas coisas que estão sobrando aí na sua casa. A gente tem muito é uma mania, né? Um costume de acumular coisa. Quando você vai fazer uma organização da casa, já aproveita, já vê o que está sobrando, que não tem utilidade, não tem função mais, dá uma utilidade para ele, dá um fim nesse negócio aí. Outra coisa, quebrou, lixo. Ou, nossa, é uma lasquinha, é um negocinho aqui, não afeta a funcionalidade, é um produto caro, é uma coisa que não dá para jogar fora agora. Tem conserto, vou consertar e vou deixar mais um tempo aqui, mais para frente eu troco, compro outro. Beleza, vamos usar o bom senso também. Nem tudo, né, dá para, uma lasquinha aqui, vou jogar fora, um negócio que custa caríssimo e depois ter que comprar outro. Então, conserta o que tem conserto, o que não tem conserto. Quebrou, perdeu utilidade, estragou, queimou, celular velho, bateria velha, fone de ouvido que você não usa mais, tudo isso, lixo, descarte. Dá um fim nessas coisas todas aí, porque tudo isso é acúmulo de energia e acúmulo de energia não permite que a energia boa flua dentro da sua casa. Iluminação é vida, então abre a janela, deixa entrar luz solar. Na pior das hipóteses, se não bater nada de luz na sua casa, iluminação artificial minimamente para que a casa fique iluminada. Você não é da família Adams, não tem que morar numa casa sombria e escura, então iluminação tem que ter, nem que seja artificial. Móveis têm que seguir uma proporção, então para espaços grandes, móveis um pouco maiores normalmente. Para espaços menores, claro, não adianta você querer colocar um sofá de 4 metros numa sala de 2, primeiro porque não vai caber. Mas tudo que for muito grande para um espaço muito pequeno gera bloqueio. Você tem que ficar se desviando para passar e tal. Isso gera bloqueio de energia. Da mesma forma que móveis muito pequenos em espaços muito grandes gera uma baixa energia, um baixo fluxo de energia naquele cômodo. Facas expostas. Eu sei que muita gente gosta de ter o faqueiro em cima da pia com as facas todas empilhadinhas, bonitinhas. Não é o ideal. Facas transmitem energia de corte, de ameaça, de perigo. A cozinha é o ambiente onde você vai preparar o alimento. É um cômodo associado com a prosperidade. Então, facas expostas podem trazer energia de corte ou de perigo e ameaça para o seu dinheiro. Decorar não é sair colocando coisas na sua casa, coisas aleatórias. Eu vejo um negócio no Pinterest, aí eu vou lá e adiciono. Aquilo foi pensado para um contexto que talvez faça sentido e na sua casa não. Então, adicionar coisas aleatórias não vai resolver o problema. Vai criar acúmulo, vai criar bagunça e poluição visual.
Então saiba usar o bom senso na hora de decorar a sua casa. Cuidado com frases engraçadinhas para tapete, para quadro. Sabe aquelas frases, não repara a bagunça, parece hospício, mas é só minha família, proibida a entrada de pessoas normais. Tudo isso transmite uma mensagem, uma ideia, tanto para as pessoas que chegam na sua casa para te visitar, como para você. Você entra e sai todos os dias da sua casa. Então, que mensagem você quer transmitir para as pessoas e para você também? Porque não repara a bagunça, eu sei que lá dentro eu vou encontrar bagunça. Então, sua casa não pode estar bagunçada para ter um bom fluxo de energia. O que você quer? Você quer harmonizar a sua casa ou você quer deixar uma frasezinha engraçadinha de bagunça na porta da sua casa? Então, vamos ajustar essas coisas. Esses ajustes finos fazem muita diferença. Cheiros, aromas, incensos são muito bem-vindos, claro que desde que seja agradável, né? Se você não gosta de um determinado cheiro, não coloca na sua casa, porque você vai ficar incomodado. Então coloca um aroma gostoso, um cheirinho de café, às vezes que você passa na hora já é um aroma bem gostoso, bem agradável, um incenso, um aroma gostoso, um perfume, tudo isso também estimula a energia a fluir dentro do seu lar. E o Feng Shui é, em geral, sobre equilíbrio. Então vamos usar sempre o bom senso para tentar encontrar esse ponto de equilíbrio entre tudo e essas dicas que eu passei até aqui. Mas na dúvida, consulta um especialista que vai saber te direcionar exatamente o que fazer. E apesar de, como eu falei, o Feng Shui não envolver a parte de reforma necessariamente, quebradeira, essas coisas todas, se você pretende comprar, alugar, reformar ou construir uma casa, é muito legal você fazer o projeto de Feng Shui porque evita muita dor de cabeça. Se você vai construir, você já consegue evitar muitos problemas em definitivo. Não vai ter nem que se preocupar com isso depois. Na reforma, já que vai quebrar, se tem que mexer alguma coisa com o Feng Shui, já aproveita, conserta de uma vez por todas. Para alugar ou comprar um imóvel, é interessante também você dar uma olhadinha, porque você pode evitar entrar em algumas ciladas, ter algumas dores de cabeça aí bem intensas. Porque às vezes o imóvel, mesmo com todos os tipos de correção de Feng Shui, não vai ser muito legal. Então, às vezes é melhor procurar outro lugar para que você possa morar ou alugar para ter um outro espaço para comércio, mas tem lugares que nem com toda a técnica de Feng Shui você vai conseguir consertar 100%. Então é muito importante conhecer um pouco da técnica e, claro, consultar um especialista. Então, se você quer falar sobre o seu projeto de Feng Shui, seja da sua casa ou do seu local de trabalho, aqui embaixo na descrição tem um link para você falar diretamente comigo. Vamos entender como o Feng Shui pode contribuir e colaborar com esse processo todo e, claro, harmonizar as energias da sua casa, do seu imóvel e da sua vida de modo geral. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, segue o canal porque eu vou estar sempre postando conteúdos aqui sobre Feng Shui, sobre astrologia, sobre terapia de modo geral e, claro, compartilha com alguém que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!